Bem-vindo, makers, a mais um vídeo do canal Nerd Maker. Eu sou o Dario Domingues e hoje, sexta-feira, dia de laboratório. Hoje vamos explicar uma forma de vocês fazer o Arduino tomar decisão sem precisar ficar encadeando muito ifs dentro de if-else ali, que é switch case. Então está curioso para saber o que é, porque essa é uma função que vamos usar muito no projeto de portátil nosso e no projeto de games que vamos fazer com o Arduino. Então fica comigo até o final desse vídeo e bora pro assunto. Bem, makers, e antes de iniciarmos o assunto, vocês sabem que tem aquele momento nosso, que é: se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Chegamos aos 280 inscritos, mais 20 pessoas ali se inscrevendo no nosso canal, batemos a meta de 300 inscritos. Muito obrigado, makers, por esse número, muito obrigado pelas visualizações no vídeo, isso é muito empolgante, muito obrigado pelos comentários, quando vocês têm algum comentário de dúvida. Esses dias recebi o comentário de dúvida aí de uma pessoa que falou que tinha dificuldade no laço de repetição e assistindo ao meu vídeo ele conseguiu entender isso, é muito gratificante. Então vamos junto bater essa meta, então compartilhe esse vídeo, faça outras pessoas chegarem ao Nerd Maker, ajude o Nerd Maker a crescer, que a qualidade dos vídeos e a qualidade dos nossos laboratórios também vai melhorar, junto com a quantidade de inscritos. Não se esqueça de olhar na descrição do vídeo, que tem links de livro pela loja Amazon, livros que já fizemos resenha aqui no canal, e 2 links de curso ali para vocês, que vai dar um tapa no seu currículo, te trazendo 2 profissões novas, que é programação com Arduino e modelagem 3D com o Blender voltado para arquitetura. Dados recados, makers, vamos ao assunto. Switch case. Já usamos essa função no joguinho do Dino, só que eu não tinha explicado para vocês o que é. Já temos uma aula aqui falando sobre if-else, sobre laço de repetição, sobre funções, e agora vamos completar com o switch case, que daí podemos partir para o nosso projeto do portátil, que eu pretendo já no próximo laboratório, trazendo um laboratório para vocês, que é criando pelo menos o hardware do nosso portátil. Então é isso, makers, vamos para a tela, que hoje vamos utilizar o nosso Tinkercad, que também já tem um vídeo aqui explicando para vocês sobre essa ferramenta. Bora lá! Muito bem, makers, estamos aqui no nosso Tinkercad. Esse circuito aqui já utilizamos ele algumas vezes. A única coisa diferente aqui que eu adicionei um buzzer. Então o que vamos fazer? Deixa eu explicar o Scratch aqui para vocês, que hoje eu vou explicar sobre switch case, mas é sempre bom dar uma relembrada no Scratch aqui. Então aqui eu tenho uma variável de nome i valendo 0. A nossa famosa variável i, que ela vai ser um índice, um contador ali para fazer mudar os casos do switch case. Tem uma outra variável de nome tempo valendo 500, ela está valendo 500. Daí tem uma outra variável aqui, que ela tem o nome de lá, e ela vale 440, ela vai ser a frequência da nota que vai emitir o buzzer. E aqui eu dei um define de nome buzz valendo 7. Que ele vai se tornar o pino onde que o buzzer está ligado. Daí aqui eu fiz 3 funções. A primeira função, ela é do tipo void, chamado pisca red, que o que ela vai fazer? Ela vai fazer o LED vermelho piscar. Só que olha o que eu fiz. Eu declarei uma variável local, lembra, essa daqui é uma variável global. Aqui é uma variável global. O que significa isso? Eu posso usar ela no meu corpo do Scratch inteiro. Eu posso usar ela em qualquer ponto do Scratch que ela vai utilizar. Essa daqui, ela está declarada dentro do escopo da função. Então ela é uma variável local. O que significa isso? Eu só posso usar essa variável R dentro da minha função piscaRed. Se eu chamar R dentro de outra função, ou até mesmo dentro do loop, dentro do setup, vai dar um erro. Quer ver? Ó? Eu estou aqui com a minha função piscaRed, né? Então, ó, vamos chamar aqui que, ó, dentro do void setup.
eu vou chamar a variável i. Deixa eu voltar aqui que fiz caquinha. Aqui eu vou chamar a variável i e vou atribuir um valor para ela aqui. I igual a 5, porque daí já vai cair no switch case ali e ele vai, apesar que aqui vai dar erro. Ó, vamos lá, chamei a variável i, vou iniciar o software aqui, vou iniciar o nosso Scratch, iniciei simulação, funcionou, tranquilo, não deu erro nenhum, ó, tá vendo? Então a variável i aqui, ela tá valendo 5, caiu dentro do case 5 aqui, ela voltou a valer 0 e tá fazendo todo esse switch case aqui que eu já vou explicar para vocês. Agora eu vou trocar essa variável i por a variável r lá em cima. Lembre-se, a i é uma variável global, a r é uma variável local. Se eu chamar a r fora do escopo da função que eu escrevi lá em cima, vai dar um erro aqui falando que a R não está declarada neste escopo. Vou chamar e aqui eu tenho o erro. Tá vendo? Ó? Aqui exatamente, ó, erro R não é declarada nesse escopo. Entendeu? Quer dizer, ele está falando que o R aqui não existe. O R aqui praticamente é uma variável somente dessa função piscaRed aqui. Então vamos tirar essa daqui, vamos voltar ao normal aqui. Então essa é a diferença entre variável local e variável global. Então aqui eu declarei uma variável local do tipo R, valendo 0. Daí aqui eu fiz um laço de repetição utilizando o while. Enquanto R for menor que 5, daí vai piscar o LED vermelho. Ele vai fazer o LED vermelho piscar 5 vezes aqui. Já explicamos a função de laço de repetição. Vou deixar o card aqui em cima para vocês. Segunda função é para piscar o LED azul. É a mesma coisa da função piscaRed. Agora eu troquei o nome aqui, troquei as portas, que o LED azul está na porta 9, e declarei outra variável global, porque eu não posso utilizar o R lá em cima. E não posso utilizar o I, porque senão aqui eu já vou começar a mudar o valor do I, e na hora que chegar no switch case ali embaixo, vai dar problema. Então, para não ter esse problema, eu declarei uma variável local para cada função aqui. E por que eu não declarei essas variáveis como global? Eu poderia declarar as variáveis ali, uma I, uma R, uma B e uma D, que são 4 variáveis que eu utilizo aqui. Mais uma vez eu vou falar para vocês. Customização. Você tem que customizar o seu software para deixar ele mais leve, sabe? Quanto menos processo ele tiver, você sobrecarrega menos o seu microcontrolador. Então é por isso. Se eu declarasse uma variável, todas essas variáveis como global, assim que iniciar o Scratch, ela é inicializada, as variáveis são inicializadas. Como eu declarei uma variável local, ela só vai ser inicializada a hora que chama a função que existe essa variável. Então, na hora que chama a função piscaRed, inicia a variável R. Na hora que chama a função piscaBlue, inicializa a variável B. Então elas não ficam já inicializadas, não sobrecarrega o nosso microcontrolador. Essa é a diferença, é você pensar na estrutura do seu Scratch e do seu software. Isso daí você usa para tudo. E vamos utilizar muito isso daí quando começarmos a programar games, principalmente na hora que formos programar algum game para o nosso Atari 2600, porque ali você precisa customizar muita coisa. Voltamos aqui para a tela. Daí aqui declarei o piscaBlue e aqui o piscaDouble. O que vai acontecer? Vai piscar os dois LED junto, ao mesmo tempo. Daí aqui eu tenho o Void Setup, onde eu inicializo o PinMod, né? Jogando a porta 13 e a porta 9, no qual estão os dois LEDs, como saída. E aqui eu entro no loop, que é o nosso famoso switch case. Switch case. Não estou falando do Nintendo Switch. Bem que eu gostaria de estar falando do Nintendo Switch. Ainda vamos fazer um gameplay do Nintendo Switch, que eu tenho ele aqui. Mas switch quer dizer troca. Trocar. E aqui case é caso. Então, troque aqui a variável i. Caso a variável i for 1, ela vai fazer isso daqui.
Tá vendo? Ela vai piscar o LED vermelho 5 vezes, porque na função dele já está falando para ele piscar 5 vezes. Ele vai dar um pulso de 50 milissegundos no tone e vai incrementar a variável. Daí ele pula. O que acontece? Ele faz tudo isso e pula. Como a variável vai estar valendo no início, ela vai estar valendo 0, porque inicializamos ela aqui com 0. E o switch case aqui já começa com 1. Então aqui ó, eu tenho o caso quando ela for 1, quando ela for 2, quando ela for 3, quando ela for 4 e quando ela for 5. Mas o que acontece então? Não vai acontecer nada disso? Exatamente. Como ela não entrou em nenhum caso aqui, ela entra no default. Então tá vendo? Olha o switch case, como é legal essa estrutura de controle aqui que você tem. Então, ó, como ela não está em nenhum caso, ela entra em default. O que o default vai fazer? Então, inicialmente, o primeiro passo que ela vai fazer, ela vale 0. Então, ela já vai direto no default aqui. Daí, o que vai fazer? Vai acender o LED vermelho, acender o LED azul, tipo, o LED vermelho fica aceso. Acende o LED vermelho, acende o LED azul e dá um pulso no tone ali, no buzzer. Daí ela vem, apaga o LED azul e apaga o LED vermelho. Essa é a função default. Daí ela incrementa 1 na variável, daí no próximo loop a variável vai estar valendo 1. E daí sim, daí no próximo loop ele vem aqui, o caso 1, ele pisca o LED vermelho, dá um pulso no tone, incrementa. Daí na próxima vez ele vai estar valendo 2. A mesma coisa, pisca o azul, dá um pulso em tone, incrementa. A variável I vale 3. Daí aqui, no caso 3, ele vai piscar o vermelho, pisca o vermelho 5 vezes, pisca o azul 5 vezes, depois ele dá um pulso em tone e incrementa. Daí ela vale 4. No caso 4, eu chamo a função pisca-double, que vai piscar os dois juntos. Dou um pulso em tone e incremento. No caso 5, porque senão o que aconteceu? Eu tenho 4 casos só, daí ela vai valer 6. Daí ela vai ficar caindo só no default. Porque se não encaixar em nenhum dos casos aqui, vai sempre cair em default. Então, se ela valer 5, se ela valer 0 ou mais que 4, no caso aqui, eu tenho o caso 5 aqui, que daí ela valeria, eu volto ela a valer 0. Daí ela fica nesse loop aqui. Mas vamos deixar o caso 5 como... Não, vamos fazer diferente. Vamos deixar o caso 5 aqui. Para vocês verem, depois eu coloco o caso 5 como um comentário. Porque daí ela vai travar no default. Vai sempre cair no default. Porque sempre vai estar incrementando a variável e ela nunca vai valer mais esses 4 casos aqui. Vamos fazer isso. Agora o que vai acontecer? Primeira coisa, ela vai cair no default. Depois ela vem caso a caso. Cai no caso 5, ela volta a valer 0. Vem no default de novo. Então vamos ver se vai acontecer isso. Que eu vou fechar o código. Ó, lembra, o primeiro caso aqui ela vai acender os LED, dar um pulso, depois ela pisca o LED vermelho, pisca o LED azul, pisca o LED vermelho, depois pisca o LED azul, e toda vez ela vai dar um pulso em tone para a gente saber cada caso que ela está passando. Então vamos lá. Deu um pulso. Primeiro caso. Tá vendo? Deu um pulsinho, já foi pro segundo caso. Terceiro caso. Agora ela pisca o vermelho, pisca o azul e vai dar um pulso em tone. Deu um pulsinho e agora já está no quarto caso, que é o double. Tá vendo? Foi pro quinto caso, tornou a variável 0 e ela retornou de novo. Agora eu vou tacar o caso 5 como comentário, porque daí não vai existir o caso 5. Lembra-se que barra você deixa como comentário e ele não é compilado. Ele vira comentário. Ele não é um código aqui. O compilador não vai entender como código. Então o que vai acontecer aqui? A primeira vez vai dar o default, porque ela vale 0. Depois vai vir todos os casos. Depois do double, ela sempre vai cair em default. Então sempre vai acender o LED vermelho, acender o LED azul, dar um pulso em tone, apagar o LED azul, apagar o LED vermelho. Acender o LED vermelho, ela vai ficar assim, sabe? Enquanto eu não desligar a simulação aqui.
Então vamos ver se é isso mesmo. Ó, o default, primeiro caso. Segundo caso. Terceiro caso. Que agora vai piscar o azul sem dar pulso em Tony. Depois que piscar o azul, vai dar o pulso no Tony. E agora piscou double. E agora ela só vai cair no default, quer ver? Ó, tá vendo? Agora ela só fica no default, enquanto que eu não desligar a simulação. Ela não vai mais naquele caso de piscar o LED azul, piscar o LED vermelho. E o Switch Case ajuda muito, porque além de você economizar espaço no seu squat, dá para você colocar N casos ali. Cada caso dá para você colocar uma situação, algo que o squat vai fazer. Você não precisa ficar encadeando if else, sabe? Então, e outra coisa também, o switch case, ele inicializa só o caso da variável. Diferente do if else, ele vai sempre conversando, tipo, if, aconteceu isso? Não, então pula. Aconteceu isso? Não, então pula. Aconteceu isso? Então não, pula. Então, o switch case não. A variável vale tanto, é tal caso. Então, ele já vai direto naquele caso lá e inicializa aquele caso ali. Inicializa aquele escopo de squat. Um exemplo disso é aquele squat do jogo do Dino que fizemos. Vou deixar o card aqui em cima para vocês. Lembra que tem 2 vídeos desse joguinho. Um que criamos o jogo, que eu expliquei todo o squat para vocês. E o segundo que colocamos som naquele joguinho. Exemplo disso é o switch case daquele jogo. Cada caso, por exemplo, quando você pula, ele chama o caso da linha de cima. Eu mostrei isso para vocês naquele vídeo onde eu coloco o som no jogo. Quando ele está andando, ele fica só chamando aquele caso que fica trocando os sprites. Quando ele tem colisão, é um outro caso. Quando ele pula, ele está na linha de cima, tem o caso onde que inverte, joga o espaço, que é o Charms em branco ali na linha de baixo e o Dino na linha de cima. Esse é um caso de switch case e vamos utilizar muito switch case. Vamos utilizar if else também, mas vamos utilizar muito switch case também nos nossos jogos, nos nossos joguinhos que vamos fazer para o nosso portátil e para o nosso console com o Arduino e a biblioteca TV Out. Então é isso, makers. Espero que tenham gostado desse vídeo, desse nosso laboratório. A partir de agora vai começar os laboratórios ficar um pouquinho mais complexos, com alguns projetos mais elaborados. Então é isso, makers. Nos vemos segunda-feira. Lembrando que domingo agora é dia das mães. Quem tem a sua mãe do lado, aproveita esse dia, dá um abraço nela, um beijo. Aquele dia especial dela, apesar que o Dia das Mães é todos os dias. Mas quem tem a sua mãe do lado aí, aproveita esse dia, passa um dia muito carinhoso com a sua mãe. Desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães. Muito obrigado. Até segunda. Fui.